Fala aí, galerinha. Beleza? Vamos dar continuidade aqui então. Agora com os exercícios de mediana, né? Então, o que é a mediana? É o termo, ou os termos, que estão no centro quando você coloca ele, quando você coloca todos os números, né? Alinhados, ordenados, né? Então, vamos lá. A fórmula seria essa aqui, né? Posição é igual a número de termos mais um divididos por 2. No caso, quando tem uma quantidade, quando n é ímpar, né? Quando n for par, aí eu tenho que fazer essa outra fórmula aqui, certo? Que eu vou conseguir os dois termos centrais e vou tirar a média deles. Também tranquilo, né? Vamos aqui para esse primeiro exemplo. O peso observado de pêssegos em gramas é 75, 80, 60, 55, 90, 78 e 63. Primeiro de tudo, o que eu vou fazer? Eu tenho que organizar esses termos, né, para eles ficarem em ordem, para daí eu encontrar o termo central, né? Aqui eu já coloquei, então fica nessa ordem aqui e eu vou encontrar o termo central. Então eu tenho 7 termos. Então o meu n é 7, né? Então vamos fazer a fórmula aqui. 7 mais 1 divididos por 2. Vai ser a posição da minha mediana. Então fica 8 por 2, 4, né? Então o quarto termo é a mediana. Então eu conto aqui, 1, 2, 3, 4. O 75 é a mediana desse conjunto de números, certo? Tá, então vamos ver agora quando tem uma quantidade par de números. O par, a gente não tem um número bem certinho no meio, né? Então eu vou fazer o que? Eu vou encontrar P', P2', e vou tirar a média deles, certo? Então fica, vamos ver primeiro a quantidade de termos. Aqui eu já deixei em ordem, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ih, não, pera. Pera aí, que eu fiz alguma coisa errada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faltou um? Meu Deus, faltou 203. Cagada. Vamos lá. Acontece, acontece. Vamos lá. 203, 208, 210. Agora tá certo. Vamos lá. Então aqui eu tenho uma quantidade par, né? 2, 4, 6, 8. E eu vou encontrar os termos centrais, né? Então vou pegar 8 divididos por 2 e 8 divididos por 2 mais 1. Vão ser os meus termos centrais, né? No caso vai ser o quarto e o quinto. Beleza? Então vou contar aqui 1, 2, 3, 4 e 5. Tirando a média então entre esses dois, né? 200 mais 202 divididos por 2 dá 201. Então 201 seria a, a mediana desse conjunto de números aqui. Beleza? Então vamos para o próximo, que agora já é com uma tabela, né? Tá. Para eu encontrar a mediana numa tabela, eu tenho que adicionar uma linha a mais, que seria a frequência acumulada, né? Que é o Fzão i. Aqui é a frequência absoluta e aqui é a frequência acumulada. Na frequência acumulada, a gente vai somando todos os termos até chegar no total, né? Então, por exemplo, o primeiro aqui tem 1, aí 1 mais 2, 3, 3 mais 6, 9. Aí aqui dá 16, 17, 18, 19. Beleza? Então, eu tenho um total de 19 amostras aqui, né?
ou 19 vantagens. Então eu vou fazer aquele mesmo esquema, vou encontrar o termo central, com, no caso aqui a fórmula para encontrar a posição vai ser n sobre 2, ou n mais 1 sobre 2, né? Que no caso aqui vai ser a 20 por 2. Então a 10ª posição é a minha mediana, né? Tá, mas onde é que tá o 10 aqui? Então eu tenho que ver pela frequência acumulada, certo? Então aqui tenho um termo só, aqui vai do segundo até o terceiro, aqui vai do quarto até o nono, certo? E aqui então vai do 10º até o 16º. Então o 10º termo, o 10º termo, ele tá aqui, né? Então qual que é o número? 12, entendeu? Então a minha mediana seria 12. Deixa eu só confirmar aqui no meu gabaritinho. É isso mesmo. Tá. Então, vamos pro próximo. Se vocês, eu espero que vocês tenham entendido aqui, né? Se não entenderem, podem sentir à vontade para deixar nos comentários qual que é a dúvida, onde é que eu não expliquei direito, onde é que vocês se perderam, certo? Mas vamos lá. Então, agora a gente vai para encontrar a mediana, mas quando eu tenho uma divisão de classes, né, na tabela, que no caso seria de uma variável contínua. Vai ser o conceito da mediana continua o mesmo, né, achar o termo central. Só que tem uma diferença, porque aqui, por estar dividido em classes, eu não tenho bem certinho o meio, porque existem essas lacunas, né, entre as classes que, digamos assim, fica meio vago qual que é o número, né, qual seria a posição do número certinho ali dentro. Mas essa fórmula aqui vai ajudar a gente a, a resolver isso, certo? Então o que, que a fórmula diz? Limite inferior seria, quer dizer, primeiro de tudo a gente tem que achar a posição certinha, né? Então seria, a posição é P é N sobre 2, no caso seria 25 sobre 2, que daria é, o, perdão, 50 sobre 2, que daria 25, né? O 25º termo. A gente pode ver aqui na tabela que essa classe aqui vai até o 230 e ela vai até a 24ª posição. A 25ª já está na próxima. Então, essa aqui vai ser a nossa classe, né? Que a gente vai usar. Então, vamos lá. Limite inferior, né? LI. Limite inferior da classe, 230. Então, eu anoto lá. 230 mais a posição. No caso, a gente já viu, né? Que é 25. Menos a frequência acumulada da classe anterior. Então a gente vem aqui na classe anterior, né, na classe de cima, e vê onde é que parou a frequência acumulada dela. No caso aqui, 24. Então, 25 menos 24, divididos pela frequência absoluta da classe. Frequência absoluta é essa aqui, né? Então, a gente vê que a frequência absoluta dele é 9. Fechou? Isso tudo vezes o amplitude da classe, né? A gente vê então que a classe aqui ela vai do 230 a 238, então ela abrange 8 números, né? Então a amplitude da classe é 8. Tá. Aqui, quando você coloca os números, dá para você ter uma ideia melhor do porquê que essa fórmula representa a mediana. Como eu estava explicando, quando a gente tem classes, fica meio vago o número certo que a gente possui, né?
Porque, tipo, pode ser que todos esses 9 termos sejam 230, assim como todos eles podem ser 237. Então a gente não sabe o que tem aqui no meio. Mas a gente pode aproximar, né? E como que a fórmula da mediana faz isso? A gente pega a amplitude, né, da classe e a gente multiplica pela fração de termos que, digamos assim, que fazem parte dela até chegar no termo central. Não sei se ficou bem claro, mas tipo, digamos assim, vamos supor que tá indo na contagem, né? A gente tá contando do começo até chegar no termo que a gente quer. Então a gente conta lá, por exemplo, são 3 da primeira classe, aí são 2 da segunda classe, né? Aí assim vai, até a gente chegar no 25º termo. Então a gente vai ter um tanto na classe anterior, que seria então a frequência acumulada da classe anterior, que são 24, e só passou um termo a mais para a gente chegar no meio, né, que seria o 25, que é o que a gente tem aqui, né? Então a gente tem um termo só a mais dentro dessa classe que é a classe da mediana. Mas a gente vê que esse 9 aqui, que representa a frequência absoluta, fala o quê? Essa classe da mediana, ela possui 9 termos. Então, é um nono dessa, né, que fica um no caso. Perdão. Então, é um nono dessa classe que a gente preencheu para chegar na mediana. Aí a gente tem que fazer isso multiplicado pela amplitude da classe para a gente poder chegar mais ou menos, por exemplo, na fração de número que vai representar esse um nono, né? Então aqui no caso vai ficar mediana igual 230 mais um nono vezes 8, que então no caso vai ficar então mediana igual 230 mais 0,89, certo? Então o resultado final que a gente vai colocar é 230,89. Eu não sei se ficou bem claro, pelo menos na minha cabeça eu estou entendendo, mas se vocês não entenderam o porquê que essa fórmula aqui vai chegar na mediana, pode me falar, qualquer coisa eu regravo, eu explico melhor, beleza? Desculpa aí a gripe, dá uma atrapalhada no raciocínio, na fala, mas espero que vocês tenham conseguido aproveitar alguma coisa da aula. Então, curtam, se inscrevam, comentário, coisa toda. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo. Valeu, falou!